Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. E no verso 7 diz assim: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confia. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E quem disse isso, passemos para o outro lado, foi Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos essa rica oportunidade, Senhor, essa grande oportunidade de estarmos na sua casa, ó Pai amado, ouvindo a sua palavra, ouvindo o recado, Senhor, que tu tens para nós. Deus Todo-Poderoso, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento teu, Senhor. Usa-me de acordo com a tua vontade e de acordo com a necessidade dos teus filhos que aqui vieram, Pai. Amém. Podeis assentar. Queridos, se eu fosse dar um nome, um título para esta ministração, eu daria o seguinte título: Deus é maior que as tempestades. Amém? E eu quero falar sobre tempestades, até porque as duas referências bíblicas, as duas leituras devocionais que eu fiz, elas falam de tempestades. Ela fala de como é Deus na tempestade. E também no Novo Testamento, quando eu li a passagem que Jesus convida os discípulos a entrar num barco para atravessar e chegar ao outro lado, nessa travessia tem uma grande tempestade. E vocês já conhecem a história, mas eu vou relembrá-los alguns momentos dessa tempestade. Como eu vou falar de tempestade, é necessário a gente definir o que é tempestade. Eu fui procurar no Google e encontrei lá muitas definições, mas uma definição que me chamou a atenção foi essa: tempestade é um estado climático marcado por ventos fortes, trovoadas, precipitação forte, geralmente uma chuva muito intensa e forte. E aliás é o que nós temos visto aí neste verão. É muito comum as chuvas de verão elas serem muito intensa, muito forte, com muitos trovões, muitos raios. E aí o que a gente poderia dizer que é uma pequena e localizada tempestade. Uma definição da meteorologia, eu também identifiquei na minha busca, diz assim: tempestade é uma confusão atmosférica. E aí eu continuei pesquisando, eu queria entender um pouco mais o que significa tempestade, e descobri um fato que poucas pessoas aqui provavelmente saibam. No planeta Terra, acontece mais de 40 mil tempestades todos os dias. Você tem ideia do que seja isso? 40 mil tempestades. Isso significa que aproximadamente a cada segundo há uma tempestade se iniciando em algum lugar do planeta, independente da estação que esse local esteja vivendo, seja verão, seja a primavera, seja o outono, seja o inverno, não importa, mas em algum lugar neste momento está acontecendo uma tempestade. Mas eu não queria falar desse tipo de tempestade, eu gostaria de falar com os irmãos sobre as tempestades que assolam as nossas vidas. As tempestades que muitas vezes geram uma tremenda confusão nas nossas vidas. E não importa em que estação da vida nós estamos vivendo. Eu não sei se você sabe, mas algumas vezes as pessoas dividem as nossas vidas em estações. Chamam, por exemplo, a primavera, a nossa juventude, aquela fase dos 21 aos 35 anos. E nessa fase também tem tempestades. O verão, eu já até passei do verão. O verão da nossa vida é dos 35 aos 49 anos. É a vida adulta. Depois tem o outono da vida. Eu estou no outono da vida, é aquela famosa meia-idade. É dos 49 aos 63 anos de idade. E tem o inverno. O inverno da vida é a nossa velhice. Eu não cheguei lá ainda, mas certamente chegarei, mas com a graça de Deus e Ele na minha vida. O inverno da nossa vida é a chamada velhice.
aos 63 anos em diante. Eu costumo dizer que essa idade é onde a gente tem juventude acumulada. Pois é, mas não importa qual estação da vida você está, as tempestades elas acontecem em todas as estações e muitas vezes, em muitos dias dos 365 dias que a gente tem no ano. Nós estamos no 15º dia do ano e o Senhor está preparando os corações de vocês com esta palavra, dizendo: olha, se você está atravessando uma tempestade, fique tranquilo, eu estou no barco, o barco não vai virar, eu não vou abandonar o barco e a gente vai chegar do outro lado, porque foi esse convite que Ele fez para você. Atravessemos e cheguemos ao outro lado. Amém? Mas por que tempestades em nossas vidas? Foi dito aqui agora há pouco, uma passagem da Bíblia foi citada: neste mundo nós teremos aflições, mas fique tranquilo, Ele venceu o mundo e você também vencerá todas as tempestades e as aflições que venham ter na nossa vida. Deus muitas vezes permite as tempestades em nossas vidas para que nós possamos ser aperfeiçoados. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, Paulo nos ensina, eu vou ler para os irmãos aqui, o que Paulo nos ensinou sobre tempestades. No capítulo 8 ele diz assim: e sabemos, capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, nós sabemos, de acordo com Paulo, 4 certezas, 4 coisas importantes. A primeira é que Deus age. Em meio às tempestades, Deus age. Ele nunca para de trabalhar em seu favor. Ele está constantemente atento a você. Quando você estiver atravessando um momento difícil, a turbulência, Ele está agindo. Ainda que você, muitas vezes, sinta, tenha uma percepção errada de que Ele não está agindo, Ele está agindo. A segunda certeza que Paulo, nessa passagem registrada, deixa para nós é que Deus age para o bem. Não é para o nosso conforto, não é para a nossa diversão, não é para o nosso prazer fugaz, mas para o nosso bem. Então, se eventualmente alguma coisa está acontecendo que é difícil para você, é uma turbulência, é um tsunami na vida, saiba de uma coisa: é para o seu bem. No final dessa travessia, quando você passar por essa tempestade, aí você vai descobrir que foi para o bem e que valeu a pena atravessar e confiar nesses momentos tão difíceis. Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para a gente, Ele não olha para o momento, Ele olha pelo prisma da eternidade. Ele olha para o teu futuro e algumas vezes Ele entende que você precisa ser lapidado neste momento, para quando chegar no futuro você ter a bênção maior. Amém? É como se fosse, eu na minha juventude gostava muito de jogar xadrez. E a gente algumas vezes percebia, quando pegava um adversário que era mais preparado, que algumas vezes ele enxergava os lances 4, 5 vezes à frente. Eu tinha um companheiro que jogava comigo, um primo, ele tinha a capacidade de visualizar 10 lances à frente. E algumas vezes eu percebia que ele sacrificava uma pedra no xadrez que era muito nobre, e naturalmente a gente, imediatamente na hora que ele colocava aquela pedra à disponibilidade, o jogador despreparado já aproveitava, achava que era um vacilo do oponente, mas não era. Ele olhava para o futuro. É assim que Deus faz com a gente. Ele entende o que está acontecendo agora e sabe o que benefício esse acontecimento vai acarretar na sua vida. É para o seu bem, entenda isso. E a terceira coisa que Paulo nos ensinou é que Deus age para o bem daqueles que o amam.
Então, se você ama a Deus, certamente o que está acontecendo é porque você ama Ele e Ele tem um plano para a sua vida. E é um plano de bênçãos. É um plano para que você tenha uma vida abundante. É um plano para que você tenha salvação. É um plano para que a sua família seja salva. É um plano para que este momento passe com rapidez e você entenda que será uma vitória e o nome do Senhor será engrandecido por conta dessa dificuldade que você vem passando. E a quarta coisa, a quarta certeza é que Deus age em todas as coisas, em todos os detalhes. A visão de Deus é uma visão de 360 graus, a nossa visão é uma visão limitada, a gente enxerga num ângulo limitado, mas Deus vê todas as coisas, Ele tem uma visão panorâmica. Então agora eu gostaria de convidá-los a refletir, a pensar, qual é a sua tempestade? Se você não está passando por uma ainda, então não se preocupe, você terá uma tempestade para chamar de sua, porque todos nós teremos sim dificuldades, mas o que importa é que quando nós tivermos a dificuldade, nós estaremos preparados para enfrentar a dificuldade, preparados para atravessar um mar turbulento, preparados para atravessar um deserto com tempestades de areia. Jesus quer estar com você nessa travessia, por isso que Ele permitiu que Marcos registrasse exatamente esse episódio. Passemos para o outro lado. Sua tempestade, querido, pode ser uma grande decepção, pode ser uma dificuldade profissional, pode ser que você tenha perdido o emprego e a recolocação esteja difícil, pode ser que você não consiga se reerguer, pode ser que você faliu, pode ser que você esteja com a sua saúde afetada, pode ser que a vida familiar está um verdadeiro caos, pode ser que a vida sentimental também esteja nesse caos, você não consegue se livrar da angústia, da tristeza e até de uma depressão que começa a te oprimir, ou seja, caos, confusão e adversidade são coisas que começaram a incorporar o seu vocabulário. Então, bem-vindos ao barco. Jesus está dizendo, passemos para o outro lado. Ele quer passar com você essa dificuldade. Se eventualmente essa dificuldade não aconteceu ainda e ela se desenhar daqui a algum tempo, lembre-se do dia 15 de janeiro que você ouviu uma mensagem que Deus estaria com você em todos os momentos. E que você passaria por essa tempestade com muita desenvoltura e você chegaria ao outro lado. Sempre que a gente atravessa o deserto, no final do deserto tem a terra prometida. Então não se preocupe, você terá bênçãos. Não é vergonhoso a gente ter problema não, queridos. Eu, este fim de semana, enfrentei uma tempestade. Eu estava pensando, a semana passada, sobre o que eu ia pregar. E Deus me colocou no coração pregar sobre tempestade. Eu nem imaginava que hoje eu estaria aqui, falando com muita propriedade sobre tempestades, porque na sexta-feira à noite eu atravessei uma tempestade. Eram por volta das 23 horas e 30 minutos, eu recebia um telefonema. A minha filha estava na festa de uns colegas de escola. Ela tem apenas 14 anos de idade. E a informação que eu tive é que ela estava em coma alcoólico. Quando eu cheguei no lugar onde ela estava, eu tive uma decepção muito grande, de cortar o coração quando você vê a sua princesinha, aquela que você criou, que você educou, que você empenhou, semi-morta. Mas eu orei, falei, Senhor, não foi para isso que eu criei a minha filha. 3 horas depois ela já estava bem, graças a Deus, hoje está bem. E eu aprendi uma grande lição. E ela também. Passemos para o outro lado, é o que Jesus está falando agora para você. Hoje eu posso dizer com propriedade, Deus está com a gente em todos os momentos
E a gente muitas vezes não espera que vai ter uma tempestade nas nossas vidas. Eu já estava entrando naquela fase do sono, onde você vai ficar o resto da noite dormindo bem, e eu fui acordado por uma tempestade. Quando a tempestade vier sobre a sua vida, lembre-se, Deus estará com você. Sabe de uma coisa? Para a gente ter um milagre na vida, tem que ter problema, porque senão não tem milagre nas nossas vidas. Todo milagre começa com um problema. Todo problema tem solução. Toda tempestade passa. Lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quero ler aqui na versão contemporânea, diz assim: não entre em pânico, estou com você. Não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar força a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Então, querido, qual é a sua conclusão? Eu cheguei a uma conclusão diante do que eu passei, diante daquilo que eu li aqui. Você não está sozinho. Deus está com você. Você terá forças. Quando a gente menos espera, Deus dá uma injeção de ânimo em você, e você se reergue, e você luta, e você enfrenta. Quando você imagina que as suas energias foram exauridas, Ele intercede, Ele interfere. Você terá ajuda. Tivemos aqui o testemunho. Nas maiores dificuldades, Deus toca nos corações das pessoas, e elas ficam generosas, e elas nos ajudam. Quando não tem pessoas por perto, Deus envia os seus anjos. Você terá ajuda, e não sei qual é a sua dificuldade, não sei que dificuldade você ainda enfrentará, não sei que dificuldade você está enfrentando, mas você terá sustento, porque é isso que diz a palavra. Na vida do cristão, nós temos dias bons, nós temos dias ruins, mas Deus está em todos eles. Amém? No Salmo 121, no verso 1 até o 3, diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu tenho certeza que quem atravessou adversidades, quem atravessou problemas, dificuldades, tribulações, tempestades, muitas vezes se perguntou: da onde é que virá a solução do meu problema? O Senhor está falando agora para você. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tem poder, com apenas uma palavra, solucionar o teu problema. Como Ele fez os céus e a terra, Ele disse: faça-se, e ouve. E diante do seu problema, a hora que você pedir, Ele vai dizer: resolva esse problema, e você terá o problema resolvido. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no verso 3 ele diz assim: Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochila, não cochilará. Em outro salmo de Davi, diz que o guarda de Israel não toscaneja, ele não pisca sequer, ele está todo o tempo atento, olhando para você e cuidando de você. Então eu posso afirmar para você, e afirmar com muita propriedade, porque vivenciei isso. Você superará um momento difícil, e se esse é um momento difícil, Deus usará essa tempestade para o seu bem. Deus não permitirá que esta dor seja em vão. Alguma coisa boa vai acontecer na sua vida por conta da dificuldade que você está atravessando. No Salmo 126, no verso 5, diz assim:
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu chorei muito essa noite, chorei hoje durante a tarde, mas eu sei que o Senhor tem um plano. Aconteceu em eternidade, não é nem uma adolescente ainda, mas é porque o Senhor tem planos para a vida daquela garota, e tem planos para a minha vida também. Eu sei que eu vou colher com alegria essas lágrimas que eu derramei a noite passada e hoje durante a tarde. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu posso dizer para você que você sairá da dificuldade, do problema, da tormenta, da tempestade muito mais sábio do que você entrou. Sairá muito mais forte, sairá muito mais resistente, sairá muito mais paciente, muito mais confiante, muito mais espiritual. Eu diria, sairá muito mais gente. Que algumas vezes a gente precisa passar por algum aperto para ser lapidado e ser um pouco mais humano, um pouco mais gente. É isso que Deus faz com você. Então, além daquelas 4 certezas que Paulo fala em Romanos no 8 e no 28, que Deus age, que age para o bem, que age para o bem daqueles que o amam, que age em todas as coisas. Existe mais na Bíblia, 76 promessas na Bíblia sobre vitória na adversidade. Então está cheio de promessas aqui. 76 no mínimo, foi o que eu consegui contar. 76. Que Deus age em qualquer momento de adversidade que você esteja passando, que você venha passar ou que você já passou. Você só precisa reconhecer que aquele momento de dificuldade, Deus estava presente. E não deixe de testemunhar em hipótese alguma. Vou ler aqui apenas uma das promessas, são 76. Se eu gastar 1 minuto lendo as 76, são 76 minutos, a gente não vai terminar no horário combinado. Então vou ler apenas uma, Salmo 94, no verso 13, a segunda parte do Salmo 94, do verso 13, diz assim: Tu lhe darás alívio em tempos de aflição. O Senhor Deus te dará alívio em tempos de aflição. Agora eu quero voltar à leitura devocional, aos 2 versículos iniciais que eu fiz a leitura no início, no verso 7 do capítulo 1, diz assim: O Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Nós estamos apenas, como eu disse, no 15º dia do ano 2017. A tendência, como diz a própria palavra, é que os tempos não vão melhorar, queridos. Os tempos serão cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis, mas não para aqueles que estão com o Senhor Jesus no barco. Os tempos serão difíceis para aquelas pessoas que não têm Jesus, mas você tem Jesus. Então você vai atravessar com desenvoltura esses tempos difíceis. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, já lido, ele encerra dizendo: Vamos para o outro lado. Em algumas passagens diz assim: Passemos para o outro lado. Deus está convidando você a atravessar as dificuldades. No trajeto haverá tempestade. Nessa passagem de Marcos, capítulo 4, o subtítulo da passagem é que Jesus acalma a tempestade. Esse é o subtítulo, né? Então, Jesus te convida a ir para o outro lado, mas já deixa claro que tem algumas tempestades. Mas essas tempestades, queridos, como Paulo afirmou, é para o nosso bem. Então, é importante a gente se lembrar do que diz a filosofia popular. A filosofia popular diz que só um mar intenso e forte, com muitas tempestades, é que faz um bom marinheiro. É um mar intenso e forte é que deixa as mãos do marinheiro calejadas e fortes o suficiente para enfrentar qualquer outra tempestade. Eu quero encerrar contando um episódio bastante interessante que me chamou a atenção quando eu buscava o tema tempestades. Eu encontrei um quadro
que foi pintado por um sujeito chamado William Turner. Esse William Turner é considerado um dos pintores precursor da pintura moderna, embora ele tenha vivido nos anos de 1700, mas foi um dos precursores da modernidade na pintura. E eu fiquei bastante impressionado com a gravura quando procurava as informações na internet. E aí depois descobri algumas informações sobre aquela pintura. E que me chamou a atenção foi que William Turner convidou, na época, um contemporâneo dele, que era um escritor famoso, um sujeito chamado Charles Kingsley, para visitar o estúdio dele, para que visse os quadros que o Turner estava pintando. E Kingsley ficou bastante impressionado com uma pintura. Era um quadro chamado A Tempestade. Ele ficou muito impressionado e ele perguntou para Turner como é que ele havia pintado aquele quadro com tanto realismo, né? Por que aquele quadro o tocava tão profundamente? E aí Turner contou como é que ele havia pintado o quadro. Ele contou o seguinte, segundo o relato encontrado na história do quadro, que ele viajou para a Holanda, ele estava na Inglaterra, ele viajou para a Holanda, contratou um pescador que tinha um barco a vapor, um barco que tinha um mastro, e disse o seguinte: olha, você que é experiente, quando você perceber que estiver se desenhando no horizonte do oceano uma tempestade, é aí que nós devemos sair para o alto mar. E eu queria que você, isso no relato de Turner, eu queria que você, pescador, me amarrasse no mastro. Eu não pudesse sair em hipótese alguma a hora que a gente estiver atravessando a tempestade. Eu não corra para nenhum lugar do barco para me abrigar. Eu quero enfrentar a tempestade de frente. E foi assim que ele teve uma visão muito clara do que é uma tempestade. E foi por isso que ele conseguiu pintar aquele quadro com tanto realismo e impressiona até hoje. Se você tiver oportunidade, dê uma olhada depois no Google Imagens, digite lá o nome do pintor ou o nome do quadro Tempestade, e você vai também se impressionar. O nome da obra original chama-se Snowstorm, Steamboat of Harbour's Mouth. A tradução é uma tempestade em um barco a vapor distante do porto. Se você tiver a oportunidade. Mas por que eu trouxe essa experiência para o final dessa ministração? Porque ela é um paralelo que ocorre na vida de todos nós. Às vezes o tempo está nublado, por vezes ensolarado. Às vezes nós temos prazer, outras vezes nós temos dor. Ou seja, a vida, irmãos, é um misto de felicidade e adversidade. E a gente tem que aceitar e confiar em Deus. Deixe Jesus ir no barco para que a travessia seja segura. E é só enfrentando a tempestade de frente que você vai conseguir fazer a sua melhor obra. Enfrente, e aí o resultado é uma obra. Como aquele pintor enfrentou de frente a tempestade. E o que ele teve depois foi uma obra memorável que toca os corações até hoje. E você, se você enfrentar a tempestade de frente, não reclamar, simplesmente confiar, a grande obra será realizada na sua vida. Então eu queria concluir, enquanto o grupo de louvor sobe, e se vocês puderem cantar alguma coisa que tenha tempestade, vai ficar melhor. A conclusão, queridos, é que o Espírito Santo pode estar dizendo a você e a mim algumas coisas. Por exemplo, você pode se elevar sobre os desafios à sua frente e vencê-los. Essa é uma das coisas que o Espírito Santo pode estar dizendo para você hoje. Que Deus
tem o controle absoluto sobre todas as circunstâncias da sua vida. Cada detalhezinho, Ele está preocupado e tem controle absoluto. Que todas as condições indesejadas, não planejadas, inesperadas, nas quais você se vê, tem um propósito. Propósito de mostrar ao mundo como Deus é maior que todas essas tempestades. E por último, o Espírito Santo pode estar dizendo para você que você foi criado para superar em meio às tribulações, ou em meio às tribulações, e não prosperar e superar na ausência das tribulações. Então Deus está lapidando uma pedra preciosa, quando Ele arranca algumas lascas de você. A pedra está bruta e precisa ser lapidada. É isso que Deus tem para você e para a sua vida hoje.